Bom, amigos, finalizado o primeiro jogo do confronto entre Flamengo e Internacional pela Libertadores da América. 1-0 para o Flamengo, placar mínimo, e ficou tudo para o Beira-Rio na próxima quarta-feira. Eu esperava mais do confronto, tanto do Flamengo como do Internacional, mas o resultado foi bom para o Internacional. Acredito que o Internacional tem condições de vencer na quarta-feira o Flamengo. Como o Flamengo também ele perdeu para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e venceu em Minas, não quer dizer também que o Internacional, que o Flamengo não possa vencer o Internacional no Beira-Rio. Mas é um confronto ainda que está bem aberto e vamos falar sobre isso aqui agora nesse vídeo, sobre esse confronto do Flamengo com o Internacional e essa vaga tão disputada para as quartas de final da Libertadores da América. Bom, vamos tratar, começando já tratando da escalação do Roger Machado, né? Rocher, o Juninho e o Vitão, o Aguirre e o Bernabei, e o Alan Rodrigues e o Thiago Maia, né? E aí o Tabata, o Tabata, o Thiago Maia e o Alan Patrick e jogando, e o Matias na frente, que era o pedido, né? Mas o Internacional, 4 primeiros minutos de jogo, o Internacional não tocou na bola, né? 4 minutos levou para o Internacional dar uma respirada no jogo, mas não que o Flamengo estivesse chegando com muito perigo, não, pelo contrário. Mas o Flamengo tinha o domínio total do jogo, mas depois o Flamengo controlou mais o jogo, o Alan Patrick bem sumido, e o Flamengo foi chegar ao seu gol, depois de rodar, mas sem finalizar, sem uma grande chance, com um gol no cruzamento, que o Bruno Henrique cabeceou livre na área, onde 3 zagueiros do Inter, 3 jogadores de defesa do Inter, marcando 2 jogadores do Flamengo, e atrás dele ali, cabeceou livre o Bruno Henrique. Mais atrás está o Ricardo Matias, que não chegou nem no corpo ali para dar uma atrapalhada no jogador do Flamengo, para ele não cabecear livre, e ele cabeceou livre e fez o gol. Aí o Internacional, né, teve que sair um pouco mais para o jogo, mas não conseguia sair. O Flamengo teve um chute antes só ali pela esquerda, antes do gol. Mas só, e o Flamengo controlou totalmente o jogo, e o Internacional, as chances que teve no primeiro tempo no ataque, o Ricardo Matias estava escorregando muito, o Alan Patrick deu um chapéu ali no jogador do Flamengo, no Jorginho, que era ex-jogador da seleção italiana, passou pelo Chelsea, passou por muitas equipes, e foi falta, mas o juiz não marcou. Então o Internacional teve muito pouca participação ofensiva no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo, aí o Internacional já com uma posição, já conseguiu jogar mais à frente no campo do Flamengo. O Flamengo também tentando propor o jogo. Claro que quando o Flamengo faz alguma alteração, o Flamengo consegue ser perigoso, mas não no jogo de hoje contra o Internacional. Não conseguiu impor o seu ritmo no segundo tempo. Ficou, de certa forma, na minha visão, até devendo, assim como o Internacional. Mas no segundo tempo o Internacional já teve mais, o Alan Patrick já participou bem mais do jogo. O Tabata, hoje, no jogo de hoje, não achei ele muito participativo nos lances que ele teve no jogo. No tempo de bola, perdeu algumas divididas. Quando tinha que passar, ele cruzava. Quando tinha que cruzar, ele tocava para trás, do lado. Então não fez. O Alan Rodrigues fez um bom jogo. O Thiago Maia não fez um jogo tão ruim também, o Bernabei chegou a passar algumas vezes lá na frente, mas o Internacional finalizou muito pouco no jogo, né? E aos 43 da segunda etapa, o Flamengo ainda deu um chute que o Rocher salvou o Internacional com o pé. E só, o Flamengo também botou Carrascal, também contratou Carrascal, Emerson Royal também jogou no primeiro tempo, seu nível dos jogadores do Flamengo. Mas não foi tudo isso dentro de campo não, amigão. O Flamengo não conseguiu se impor, fazer tudo isso, não que muita gente esperava. O Flamengo já não vem rendendo, para falar a verdade, nos últimos jogos. Foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil e não vem rendendo tudo isso. Então, no jogo da volta no Beira-Rio, o Internacional tem condições de reverter esse placar, que foi apenas de 1-0 hoje, no jogo de hoje. O placar foi o mínimo, né? Placar mínimo. Então, na minha visão, o Internacional tem condições, sim, se fizer um bom jogo, né, de vencer o Flamengo, né? O Flamengo venceu o Atlético Mineiro, perdeu em casa, venceu fora. Então o Flamengo também pode vir aqui e vencer o Internacional, mas cabe ao Internacional procurar, aí ao Roger Machado, procurar fazer a melhor maneira aí para o Internacional conseguir chegar
ao seu gol e a finalizar. O Internacional também hoje teve domínio da bola ali no segundo tempo muitas vezes, mas finalizou quase muito pouco. Um cruzamento daqui, dali, um chute do Vitinho, que entrou também no segundo tempo, saiu o Ricardo Matias, entrou o Borré, o Alan Patrick, alguns lances depois no segundo tempo, que ele se movimentou mais, teve umas boas jogadas, mas tudo ali atrás do meio campo, ali pelo meio campo, mas na reta do gol, muito pouco. O Ricardo Matias, também falando individualmente, ele não participou muito, no lance do gol ele poderia ter ajudado na marcação, mas também não é a dele, mas como o atacante tem que ajudar na marcação, ele é um jogador alto, deixou o Bruno Henrique cabecear livre, escorregou muitos lances, mas o Borré e Valência também não vem fazendo grande coisa com a camisa do Internacional. Então foi um placar mínimo, ficou tudo para o segundo jogo, no Beira-Rio, na quarta que vem, e o Internacional tem condições sim de reverter esse placar. Abraço aí a todos e uma boa semana.